Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lousa Digital. Dessa vez nós vamos abordar o tema porcentagem, um assunto muito importante para dentro da área de matemática financeira, um assunto que por muitos anos foi deixado de lado mesmo na escola, apesar de ser um assunto muito importante na nossa vida depois de adultos. Se você for pegar o empréstimo, vai precisar entender aqueles juros. Se você for ler jornal e quiser entender sobre economia ou sociedade, porcentagem tem matéria sim, matéria não. Então, se for fazer compras no mercado, às vezes tem os descontos que também usam juros. Então, juros não porcentagem. Então, porcentagem está em todo lugar. E eu sei que muita gente não domina o assunto. E é importante ter um domínio básico. Para começar, é importante a gente entender, começar do básico. Então, primeira coisa para pegar, porcentagem, vamos pegar 100%, entender uma porcentagem básica, que é o 100%. 100% é o inteiro do número em questão. Porcento é literalmente porcento da parte de divisão. Então, quando se aprende fração, número fracionário, por exemplo, 1 sobre 2, é uma divisão também, certo? 1 dividido por 2 igual a meio, correto? Isso é. E assim, 1 sobre 2 é um jeito de número fracionário de escrever aquele número 0,5. Então, o porcento é um número fracionário. Então, quando eu falo 100%, eu estou literalmente falando 100 dividido por 100. Que no caso é igual a 1 inteiro. Então, por isso, 100% de qualquer número é ele mesmo. Então, por exemplo, 100% de 10.000 é 10.000, 100% de 9.000 é 9.000, 100% de 5.500 é 5.500, porque 100% significa simplesmente aquele número dado. Isso é básico, entendendo isso, podemos partir para a próxima questão, que é quanto significa 50%. Então, temos 50%. 50% também é bem fácil. É a metade do número. 50%, literalmente. Que significa 1 sobre 2, que é metade. Então, um jeito de fazer na calculadora, deixar ela aqui, é dividir por 2. Então, assim como no 100% não tem o que fazer, no 50%, um jeito de achar quanto é 50% de um item é só dividir por 2. Então, 50% de 5.000, 5.000 dividido por 2 é 2.500. 50% de 9.658 divide por 2 é 4.829, é 50% então, é fácil, é isso que significa 50%, e a maioria das pessoas consegue entender a noção de 50%, até aí as pessoas começam a entender normalmente, não tem muita dificuldade, porque é simplesmente a metade. Então, agora em diante eu vou dar algumas dicas para conseguir calcular um pouco mais rápido mentalmente, para pelo menos ter uma noção do que se está querendo dizer quando se traz uma porcentagem numa notícia, no que quer que seja. Então, por exemplo, talvez o 100% seja muito fácil, que o 80% ainda seja fácil, mas vai chegando em números menos redondos, digamos, e vai ficando um pouco mais difícil, né? Então, algumas dicas aqui. O 25% é a metade da metade. 25 dividido por 100, que é 1/4. Então, por exemplo, nós temos um número lá, 10.000. Eu quero 25% desse número. Quanto que é? Eu divido por 4, 2.500. Ou, eu não estou com calculadora, não sou muito bom em dividir por 4. O que eu tenho? Eu tenho 10.000
E eu sei que 25% é metade da metade. Então eu posso dividir por 2 mentalmente mesmo. Eu sei que metade de 10 mil é 5 mil. E quanto que é metade de 5 mil? É 2.500. Então eu consigo calcular se eu consigo calcular de cabeça 50%, eu também consigo calcular de cabeça 25%. Pois eu aplico a metade da metade. Eu só divido por 2, depois divido por 2. Que é dividir por 4. Que é o conceito dos 25%. Agora, a próxima dica. Os 10%. Bom, 10%, um décimo. Um décimo do número. 10 dividido por 100, que é equivalente a 1 dividido por 10. Ou, em teoria, o número dividido por 10. Então, uma dica muito interessante, muito fácil para ver o 10% é só quando for 10% apenas, tá? Nenhum outro número. Então, quando for 10% de número, você pode simplesmente tirar uma casa, deslocar uma casa e descobrir o número. Por exemplo, vamos pegar um número grande aqui, 9.638. Tá, esse número. Quanto que é 10% desse número? Tirou uma casa. 963. No caso, ainda tem o 0,8, né? Mas, aproximadamente 10%, 963, 963. Então, o 10% também é muito fácil. O pessoal não costuma ter muita dificuldade com esse número. Vamos pegar um número maior ainda. Vamos pegar 653.986. Quanto que é 10% disso? Tirei um número. Aproximadamente 65.398. É muito fácil calcular os 10%. E assim, conseguimos com muita facilidade um número que aparece o tempo todo. Se não for 10%, vai ser 9, alguma coisa. Então, na leitura de um texto, você consegue chegar aproximadamente, sem precisar de calculadora, você faz mentalmente mesmo. Daí a gente pode chegar em números um pouco mais difíceis de calcular de cabeça, por exemplo, 5%. Mas você pode parar para pensar que o 5% é a metade dos 10% de um número. Então, nós temos aqui 5 sobre 100. E isso é igual a 1 sobre 20. Então, um jeito na calculadora fácil, eu quero 5% de um número. Vamos pegar um número grande aqui de novo, ó, 1.850.000. Eu quero 5% desse número. Como é que eu faço? Um jeito, na calculadora, divide por 20, ou mesmo à mão. Não é tão difícil, dá para fazer. Divide por 20, tem esse número, 92.500. Chegou nos 5%. Mas você não quer calcular, seja porque está com preguiça, sem calculadora, tem um jeito mais fácil de fazer, porque você já sabe como é que é os 10%, certo? Então, vou te dar outro número alto. 1.950.000. Eu quero 5%. Como é que eu faço? Chego nos 10%. Tirei uma casa, cheguei nos 10%. E agora eu pego metade desse número, porque metade também não é tão difícil. Então, 195.000 é o 10% do que eu tinha dito. Dividindo por 2 para pegar metade, pronto, achei os 5%. Então dá para chegar nessa porcentagem aos poucos. Não é porque te dá um número um pouco mais difícil de calcular, como 5%, que você precisa saber de cor num pensamento só, num passo no cérebro, chegar no 5%. Você pode fazer com 2 passos. Coloca o número inteiro lá, tira uma casa para ficar 10%, daí divide por 2, ponto. 5%. E por último, gostaria de deixar aqui um outro também, que também é fácil. 1% é 1/100º do número. 1/100º é 1 sobre 100 e aqui não tem muito o que fazer. Então, quando você dividir um número por 100, eu quero 1% de 900. 900 eu vou dividir por 100. É isso, é dividir por 100. Então, 1% de 900 é 9. Outro truque, assim como 10% você tirou uma casa, com 1% você tira 2 casas, porque na verdade o 1% nada mais é que o 10% do 10%. Então, um jeito de fazer é primeiro tirar 10% e depois tira 10% do 10%. Então, 900. Outro número. Vamos pegar um número pequeno agora, 85. Quanto é 10% de 85? Tirei uma casa, né?
é o 8, na verdade 8,5. Agora eu quero 10% desse número, porque eu queria na verdade 1%. Daí tira mais uma casa. Foi para 0, mas cadê o 85, né? Tá ali, tá depois do 0. Então eu tirei duas casas do 85, virou 0,85 por 0,85. 0,85 é 1% de 85. Então é fácil de fazer, dá para fazer de cabeça e dá para fazer em 2 passos se você se confunde tirar duas casas decimais. Então você pega o 10%, que é só deslocar uma, depois pega o 10%, 10%, desloca mais uma e pronto, chegamos a 1%. E com isso aqui, nós temos a base para chegar em qualquer número. Vou dar um exemplo. Vamos puxar aqui para cima. Então, pessoal, digamos que você se depare com uma notícia. Separei uma notícia aqui para a gente dar uma olhada. No Brasil, mais da metade da população adulta com 25 anos ou mais, para ser exato, 52,6% ainda não completou o ensino médio. Então você ficou curioso, pô, 52% mais ou menos da população, na verdade não é de toda a população, mas só da população com 25 anos ou mais. Então aqui, no caso eu sei que as pessoas com 25 anos ou mais é mais ou menos uns 133 milhões de pessoas. Então eu quero 52% disso. Como eu posso calcular? Na calculadora é fácil. Eu dei esses números aqui fechados, 100%, 50%, 25%, que tu divide direto. Mas agora eu vou te dar uma dica para qualquer porcentagem você calcular na calculadora. Digamos que você tem então 133 milhões, não é mil. 133 milhões de brasileiros com mais de 25 anos e você quer pegar, no caso concreto, 52% dele. Como é que você faz? Coloca o número que você quer, então divide pela porcentagem, então multiplica, né? Divide. Multiplica, então, pegou o número, multiplicou pelo 52 no caso, e daí você divide por 100. Pronto. Então, 52% de 133 milhões é 69 milhões 160 mil brasileiros. Tudo isso acima de 25 anos não possui ensino médio no Brasil. É um número muito grande. Mas mais do que saber calcular esse número, quando você ouve 52%, você tem que entender que é um pouco acima da metade. Então, de cabeça, porque o objetivo da matéria, se ela não traz o número, não é que você saiba esse número de cor, saiba calcular. O objetivo não é ser testado em cada notícia que lê. Você não está sendo testado para saber se você é bom em matemática. Mas você, para ter um entendimento correto, você tem que saber mais ou menos. Então, mais ou menos acima da metade é o número de brasileiros, nessa matéria em específico, que não tem ensino médio. Então, vai dar um número, 133 milhões, seriam 66 milhões metade, né? Então, um pouco mais de 66 milhões. Então, fazendo a calculadora aqui, multiplicando por 52 e dividido por 100, você chegou ao número exato, que é 69 milhões 160 mil brasileiros sem ensino médio. Dá para fazer isso com calculadora, mas talvez você queira chegar mais próximo do que um mais ou menos, e não tem calculadora também. Então tem um truque para isso. Agora eu vou dar alguns truques para você calcular a porcentagem. Então a verdade é que a porcentagem com isso aqui, você chega em qualquer porcentagem. Porque se eu te pedir 50% de um número, você pode muito bem pegar a metade que você consegue fazer de cabeça, e depois você também consegue, daí você consegue somar com 1%, que é só deslocar duas casas, você também consegue fazer, e soma com mais 1%, 50 mais 1 mais 1. Isso aqui, se você somar tudo, vai dar os 52%. Isso quer dizer que se você te pedir em 3%, você pega 1% que você consegue e soma 1% mais 1% mais 1%. Pronto, cheguei nos 3%. Então aqui, ó, de 133 milhões. Vamos fazer aqui só para tirar a prova real. Então 133 dividido por 2. Isso é o 50%, né? Deu 66. 66,5.
que é a metade, que tu tinha chegado por cima, né? E quanto que é 1% de 183 milhões? 1% deslocou duas casas, é 1,33 milhões. Deixar aqui o de milhões. E mais 1%. 1,33 milhões. Então, isso vai dar os 52%. Então, 66 mais, vamos ver aqui, 66, 67, 68. O 5 mais 3 vai dar mais do que 1. Então, aqui deu um pouco mais de 69 milhões. Que vai dar certinho. Certinho não, porque eu estava arredondando para facilitar o cálculo. Mas dá para fazer certinho. Então, a gente chegou ali nos... Dividido por 52... Opa, vezes 52%. Vezes 52%. 133 milhões vezes 52%. 69 milhões, 160 mil. Então, dá para fazer, dá certo. É um outro jeito. Mais um exemplo. Digamos que, por algum motivo, falaram que é 98% de algum número. Vou pegar um número aleatório, que vou digitar 4 números aleatórios só para ver. Quanto que é 98% de 5.498? Bom, na calculadora, se você tiver à mão, é muito fácil. 5.498 vezes 98 dividido por 100. Acho que eu apertei duas vezes o Enter, e daí foi 2 vezes dividido por 100. 5.498 vezes 98 dividido por 100, Enter. Ah, não, eu estava estranhando porque é um número muito próximo, mas é isso aí, porque 98% vai dar um número muito próximo. Então, aqui ó, 5.388,04. Então, isso é 98%. Mas eu não tenho calculadora e eu queria chegar exatamente nesse número. É possível? Com alguma dica, com alguma facilidade? É possível sim, porque 90, assim como eu falei que o 52% era 50%, mais 1%, mais 1%, então tu podia ir emendando os porcento até chegar. Você também pode fazer isso com subtração. Então, você tem o todo, que é o 100%, você tira 2% e você vai chegar no mesmo lugar. Quanto que é 100% então? 5.498. Quanto que é 1%? É 54,98. Como é 98, né? Então tem que tirar 2% duas vezes, 54,98. Isso aqui, vamos fazer na calculadora para garantir que vai dar certinho. 5.498 menos 54,98 menos 54,98. 5.388,04. Claro que tem que dar a mesma resposta, porque é a mesma coisa. Então, você pode achar direto 98% na calculadora, porque com a calculadora é fácil, você vai direto a qualquer número. E sem calculadora, você pode pegar atalhos. Então, você pega o 100% e diminui 1%, diminui 1%. Claro, você podia fazer isso infinitamente até chegar no número que fosse. Mas com 98 faz sentido. Agora, digamos que o número é 68% em vez de 98%. O que você faria com 68%? Tem opções, então. Você pode pegar 50%, mais 10%, mais 5%, mais 1%, mais 1%, mais 1%. Vai dar um trabalho. Outra opção é pegar os 50%, mais 10%, mais 10%, daí chega a 1,70. Então, como é que a gente faz? Menos 1%, menos 1%. O caminho que você preferir. Mas a questão é que sozinho, com este conhecimento básico aqui, você chega em qualquer porcentagem. Então, pessoal, agora que a gente sabe chegar em qualquer porcentagem, agora tem uma outra questão. Vamos dar uma olhada em mais uma notícia. Olha essa aqui, desemprego aumentou 72% entre os 8 maiores municípios da Serra durante a pandemia. Então, novamente, aqui é um pouco diferente, porque aqui não está te trazendo o número. Aqui te disse que tinha desemprego, sempre existiu desemprego e ainda tem desemprego.
Então, o desemprego que tinha, ele está 72% a mais do que era antes. O que significa isso? Porque você ainda tem os 100% de empregados que tinha antes, só que agora você tem 72% a mais de desempregados. Em outras palavras, você tem 172% de desempregados do que tinha antes. Qual é o 100%? Na notícia aqui, o 100% era o número de desempregados antes dessa nova informação. Porque na próxima informação, o 100%, a referência vai ser o número que está já aumentado por 172% de desempregados. Então, vai ser o novo 100%. Na próxima notícia, eles vão pegar essa informação de hoje como se fosse o base. Mas nessa aqui, a base é anterior. Então, eu tinha um 100% antes, que eu não sei quantos empregados eram, não sei se era 1 milhão, se era 10 milhões. Agora, esse número, não diria dobrou, mas chegou muito perto. Muito perto também é exagero, mas chegou... não tão longe de dobrar assim também. Então, por exemplo, se eram 1 milhão de desempregados, agora é 1.720.000. Se eram 10 milhões de desempregados, agora vamos ver, 17 milhões... Mas se era 10 milhões, era 17 milhões e 200 mil. É muita gente. Então, quando a notícia traz esse número, não importa exatamente quantos eram. Isso é importante na realidade, mas o importante é que deu um salto, um pulo, é muita gente a mais desempregada. E é isso que você tem que entender quando vê esse número. É grande, é importante, e é isso que importa, não importa tanto o número exato. Vamos pegar uma notícia parecida. Olha essa notícia aqui. Exportações para os Estados Unidos caíram 31,7% em abril. E para a China cresceram 27,9%. Vamos colocar isso na lousa para entender melhor. Então, assim, as exportações para os Estados Unidos, né? Então, aqui, ó, Estados Unidos. 31, colocar 32% para facilitar a conta. A menos. Então, você tinha o 100%. E agora você tem menos 32%. Em outras palavras, você tem 68% do que era antes. Então, se você tinha 100 milhões de dinheiro, de produtos em valor de dinheiro exportado, 100 milhões, agora você só tem 68 milhões. É uma queda interessante, não é uma queda pequena. Se fosse 50% ia ser metade, não é? Então, não chegou a metade, mas foi uma queda importante. Vamos ver o outro ali, para a China. A China vamos arredondar para 28%. 28% a mais. Então, você tinha 100%, agora você tem, além do que você já tinha, mais 28%. Então, 128%. Então, se antes eram, de novo, 10 milhões, agora é 20%, já falei 10 milhões, são 2 milhões, né? Então, se era 10 milhões, agora é 12 milhões e 800 mil. Então, é um aumento de 28%. É um aumento bem bom, bem considerável, né? Pular, assim, imagina que toda a tua fortuna seja 100 mil reais. Teu carro, tua casa, seja o que for, tudo junto vale 100 mil reais. E durante um mês, tua fortuna aumentou em 20%. Pô, tu tinha 100 mil reais em bens, agora você tem 120 mil. Não é tão pouco, é bem considerável. Se todo mês você conseguisse dar esse aumento de 20%, ia ser muito bom. Então 20% é interessante. Assim como uma queda de 32%, é uma queda triste. Você tinha todos os seus bens eram 100 mil reais, agora são apenas 68 mil reais. Pô, foi um baque para você. Então é importante quando você vê esses números, que você entenda o que eles significam em grandeza. Então, que é importante. Porque talvez em cada situação específica é diferente, né? Talvez 5 reais seja pouco, talvez 5 milhões para alguém que por um país que pega trilhões de impostos, 5 milhões não seja tanto. Mas quando você fala em porcentagem, a proporção tem que ficar óbvia no entendimento. Então, 5% de toda a tua riqueza
já é de se pensar, bem considerável. Você está perdendo 5%, pô, é uma perda considerável. Você não quer perder 5%. Se você está ganhando 5%, pô, você quer ganhar 5%. E números maiores, 20%, 30%, você tem que entender quão grande isso significa. Então, pessoal, qual é o ponto nessa primeira aula de porcentagem? É que você possa pegar um texto de economia ou noticiário na TV que está falando de porcentagem, que a bolsa caiu, que a bolsa subiu, que o dólar subiu, que o dólar caiu, que a dívida do país subiu, caiu, e você entenda mais ou menos, tenha uma noção de o que isso significa, de quão pouco, quanto isso te afeta. Porque se você só ouve um 5% e você não consegue entender o que é esse 5%, então aquela notícia não te disse nada. Então, imagina se as exportações para os Estados Unidos sobem 300%. Pô, 300%. O que significa é o 100%, é o inteiro, mais o inteiro, mais o inteiro. Pô, subir 300%. Ó, pegar aqui um exemplo. Digamos que teve uma ótima notícia de economia. Então, as exportações para os Estados Unidos subiram 300%. Se subiram 300%, é 300% a mais. Então, você tinha já o 100%, e aqui vai somar o 100% 3 vezes. Em outras palavras, é o 400%. Entendem isso? Então, com a calculadora, você pode ter um número. Digamos que você já te deram um número de exportações para os Estados Unidos. Eu realmente não faço com ideia quanto é. Eu vou só dar um número aqui. Vou colocar um número de 100 milhões, que é um número grande. Então, assim, ó, vocês querem saber os 400%? Subiu 300%. Então, do 100% é mais 300%. Então, é 400. Então, quanto que é 400% desse número aqui? Uma calculadora vezes 400 dividido por 100. Ou, como ficou óbvio ali no resultado, vezes 4. Porque 4 é isso que 400% significa, vezes 4. Mas prestem atenção, você falou subiu 300%. Então, é o 100% anterior mais os 300%. Então, é 400%. Então, quando fala subiu 300%, é 4 vezes maior. Então, esses entendimentos, você vai lendo as notícias, você vai tentando entender de verdade, talvez calculando para treino, com calculadora. Você vai se apropriando do significado dessa porcentagem. E isso vai ajudar você a entender, inclusive, descontos em loja, os juros que te cobram no empréstimo do banco. Então, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, pode deixar nos comentários que a gente pode, talvez, fazer um vídeo já dentro, se tiver muitas dúvidas. E se gostaram do vídeo, deixem um curtir e se inscrevam no canal. E até a próxima. Muito obrigado.